Bom dia, crianças, tudo bem? Lá na página 149 do livro, vocês vão colocar a data de hoje. Hoje é dia 4/08/2021, tá bom? Olha só, coesão textual. Meu Deus, o que é isso? Coesão textual é quando a gente consegue escrever um texto respeitando o sentido das palavras. Por exemplo, eu não vou falar assim, os meninos fez um bolo. Não, os meninos fizeram, né? A mamãe está falando comigo, no caso. A mamãe está falando dele? Não, né? Então, quando a gente utiliza as palavrinhas, elas precisam estar assim, uma respeitando o sentido da outra. Vamos ver aqui que a gente vai entender um pouquinho melhor. Olha lá, leia a anedota a seguir. O maluco fala com um amigo dele. Sabe de uma coisa? Eu sinto que sou um sapo. E desde quando você começou a sentir isso? Desde que eu era girino. É uma anedota, é uma piadinha, né? Então, olha lá, por que tá falando maluco? Porque ele não fala coisa com coisa, né? Olha lá, ele fala com um amigo dele. Vamos ver a perguntinha. Por que a última fala do maluco na anedota provoca o humor? Então, olha lá, ele tá fazendo uma pergunta. Eu sinto que eu sou um sapo. Vamos ver qual a resposta dele? Aí ele falou, nossa, mas quando você começou a sentir? Desde que eu era girino. Então, olha lá. O que deu a graça nessa anedota foi a resposta dele, desde que eu era girino. Quer dizer, se ele era girino, ele sempre foi sapo, não é? Então, por que a última fala do maluco na anedota provoca humor? Porque é uma resposta inesperada à pergunta que o amigo dele fez. Tá? O amigo achava que ele estava, né, falando... Ele estava querendo, ia falar outra coisa, né? Me sinto um sapo, porque, né? Estou me sentindo desse jeito, assim, assim, assim. Mas não, era verdade. Era verdade, desde que eu era girino. Então, ele acredita mesmo que ele é um sapo. Então, é uma resposta inesperada. Ninguém esperava que ele ia falar isso, né? Com qual expressão usada no dia a dia a última fala do maluco se parece? Qual expressão? Olha lá, desde que eu era pequeno, não é? Olha lá. Então, ele acredita mesmo que ele é um sapo. O sapo pequenininho, quando ele está na sua forma, quando ele nasce dentro da água, ele se parece com um sapinho. E ele é um girino, vocês lembram disso? Lá no primeiro ano, as professoras já ensinaram isso para vocês, que o sapo, antes de se tornar sapo de verdade, antes ele é um girino, ele tem cauda, ele nada, ele vive na água. Aí, ele cria as perninhas e sai da água, né, para viver na terra também. Então, qual a expressão? Parece que ele vai falar desde que eu era pequeno, não é? Por quê? Porque ele acredita que ele é sapo, e o sapo pequeno é girino. Então, olha só que loucura, né? Quais palavras o pronome destacado na primeira linha da anedota está substituindo? Então, olha lá. Essa palavra aqui, ó, dele. Dele. Quem que essa palavra está substituindo? O maluco fala com um amigo dele. Dele quem? Quem é esse dele? É o próprio maluco, tá bom? Então, a palavra é maluco. Então, a palavra dele é relacionada ao maluco. E por que foi utilizado o pronome e não palavras que ele substitui? Ou seja, por que eu utilizei aqui ó, a palavra dele e não coloquei maluco? Ó? O maluco fala com o amigo do maluco. Muito bem, para evitar repetição, gente. A gente não pode colocar, né,
as palavras repetidas no texto, que elas vão ficar esquisitas, né? Não vai combinar, não vai respeitar o sentido. Lembra que eu falei no começo? Que a gente tem que respeitar. O verbo tem que respeitar o pronome, tá bom? E eu também vou substituindo palavras pelo pronome, para quê? Para que a gente consiga entender o texto e não repetir, que vai ficar esquisito o texto, não vai ser legal. Desde quando você começou a sentir isso, o pronome isso foi usado para se referir a quê? Foi utilizado para se referir a uma informação apresentada anteriormente ou uma informação que ainda está apresentada, que ainda será apresentada. Vamos voltar? Olha lá. E desde quando você começou a sentir isso? Isso. O que significa essa palavra isso? Desde quando você começou a se sentir o quê? Como um sapo. Então, ele já falou que ele estava se sentindo um sapo. Então, é uma informação que já foi falada. Tá bom? Então, vocês colocam o xizinho aqui. Por que não pode ser essa? Ó, há uma informação que ainda será apresentada? Não, já foi apresentada. Ele já falou que ele estava se sentindo um sapo. Aí ele falou assim, ué, mas desde quando você começou a sentir isso? Esse sentimento que você já falou. Então, é esse. E qual informação o pronome isso se refere? Refere-se à informação de que o amigo se sentia que era um sapo. Tá bom? Bem facinho, tá bom? Então, a palavra isso, ela vai indicar o quê? Ela vai indicar o que ele falou. E o que ele falou? Que ele se sentia um sapo. As palavras que tornam informações anteriores apresentadas no texto. Há palavras que retomam informações anteriormente apresentadas no texto. Há outras que antecipam informações. Veja exemplos. Esqueci minha fala na apresentação. Isso o quê? O meu esquecimento. Me ensinou que preciso me preparar mais. Isto eu garanto. O livro Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira, é muito interessante e divertido. Então, o que é isto? O que eu vou falar depois. Tá bom? Vamos virar a página. Pode colocar a data lá em cima também, de novo, tá? Olha lá. Leia a seguinte notícia. Seu cachorro é um gênio, saiba o porquê. Brian Harry, né? Neurocientista especializado em cognição canina, e sua esposa, cientista e jornalista Vanessa Woods, explicam como funciona a mente dos cães e contam por que eles podem ser mais inteligentes do que seus donos imaginam. Baseados em um conjunto de trabalhos sobre o assunto que apelidaram de canonização, ou seja, a cognição dos cães, os autores chegaram à conclusão de que o processo evolutivo que transformou lobos em cachorros domésticos fez com que os animais adquirissem um novo tipo de inteligência social. Essa inteligência teria tornado os cães muito semelhantes a bebês humanos, em termos de comportamento e habilidades de comunicação, conquistando seus donos definitivamente. De acordo com Brian Harry, depois dos seres humanos, os cachorros são os mamíferos mais bem-sucedidos do planeta, superando até mesmo os chimpanzés, famosos por sua esperteza. Aqui a gente tem os verbetes. O que é verbete? São vocabulários que, se a gente procurar no dicionário, vai ter aqui o significado das palavras. Vocês vão sublinhar no texto o parágrafo em que tem a explicação científica que esclareça por que os cães são mais inteligentes do que os donos imaginam. Então, se a gente voltar aqui, ó, no segundo parágrafo vai ter a explicação. Olha lá. Então, se vocês lerem, aqui vai estar a explicação por que eles estudaram e descobriram que os cães são mais inteligentes do que os humanos pensam. Então, sublinhem o segundo parágrafo.
Nesse parágrafo, duas palavras referentes ao animal são sinônimas. Quais são as palavras sinônimas? O que é sinônimos? Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Então, as palavras, olha lá, são cães e cachorros. Cães e cachorros é a mesma coisa, tá bom? Então, vocês circulem. Pode escrever aqui também. Que substantivo, ou seja, nome que dá alguma coisa, não é sinônimo dessas palavras, mas foi usado para se referir a elas? Pinte-o de verde. Então, qual palavra ela foi usada para se referir aos cachorros? Deixa eu pegar meu lápis verde aqui. Tem que pintar de verde. Qual é a palavra que se refere a cachorro? Se vocês lerem, tá bom? Olha lá. A palavra animal vai se referir ao cachorro ou aos cães. Eu não preciso repetir de novo essa palavra. Ó, que fez com que os animais, quem é esses animais? Os cachorros, adquirissem um novo tipo, entendeu? Então, a palavra animal está substituindo a palavra cachorro e cães. E no finalzinho aqui, olha lá, no final do segundo parágrafo, diz que os cães adquiriram um novo tipo de inteligência social. Essa informação é retomada no parágrafo seguinte. Por qual expressão? Então, olha lá. Vamos ver aqui, ó, no finalzinho. No finalzinho do segundo parágrafo. Olha aqui, ó. Fez com que os animais adquirissem um novo tipo de inteligência social. Olha lá. Então, qual é a palavrinha, qual é a informação que a gente volta no sentido aqui, ó, que eles falam que os cachorros se transformam, baseado nos estudos, eles chegaram à conclusão de que o processo evolutivo que transformou lobos em cachorros fez com que eles adquirissem um novo tipo de inteligência social. Então, qual é a palavrinha que eu vou retomar a expressão de que eles adquiriram inteligência social? É a palavrinha inteligência. Por quê? A palavra inteligência também é relacionada... Ai, cadê o lápis amarelo? Perdi o lápis amarelo, vou fazer com laranja. Então, a palavra inteligência... A palavra inteligência, ela vai ser a expressão que eu vou retomar e entender o estudo, não é? Por que ele está fazendo esse texto? Para a gente voltar, olha lá, por que ele está fazendo esse texto? Para explicar que os cachorros, né, eles desenvolveram a cognição, né, o pensamento, o jeito de se comportar conquistou os humanos. Então, eles adquiriram um novo tipo de inteligência social, ou seja, os cachorros se transformaram em companheiros, não é? Então, essa informação vocês vão pintar de amarelinho, que a minha cor eu não tenho. Nos textos, é comum que algumas palavras sejam usadas para se referir a informações que já apareceram antes, tá? Ou a uma informação que ainda está apresentada. Essa retomada ou antecipação de informações usando determinados termos contribui para estabelecer uma relação entre frases e parágrafos, dando ideias, né, organizando a ideia de modo harmônico e lógico, contribuindo para a coesão textual. Como eu disse para vocês, a gente tem que ir pensando nas palavras que, por exemplo, os cães é animal? Não, né? Então, vai ficar diferente, não vai ter sentido. E aqui, nos exemplos que a gente trabalhou, uma palavra substitui a outra, tá bom? Olha lá, a cognição dos cães. O que é cognição? Se eu ver aqui, ó, vai ser a capacidade de conhecimento, de pensamento, tá bom? Então, eu vou substituir palavras. Cachorros, cães, substituo por animais, tá bom? Então, a coesão textual é quando a gente
consegue fazer um texto bonito, tá bom? E que a gente entenda ele.